Bom, eu acho que eu sonhava na época em ser jornalista e hoje eu acho que eu não teria outra profissão. Na verdade, eu tinha outra opção, que era a segunda opção, que era fazer teatro, mas eu acho que eu tinha mais a vontade de ser jornalista. E a FIAN também foi uma das opções naquela época de vestibular. E eu sempre me vi muito comunicativa e, assim, os professores falando... quando a gente está nos últimos anos de colégio, na minha época tinha colegial, né? No terceiro colegial tinha aqueles testes vocacionais e sempre dava humanas e comunicação, humanas e comunicação. E aí eu gostava muito de escrever, eu tinha um bom texto, me comunicava bem naqueles trabalhos orais. Aí falei, bom, teatro, que a gente tinha um grupo de teatro no colegial. Alguns dos meus amigos acabaram também passando na FIAN. E aí eu achei que tinha que unir escrever, falar, reportar. E aí não tive nenhuma referência na mídia que me fez escolher jornalismo. O mito da democracia racial, eu acho que ele é um grande prejuízo para a população negra. Então, eu acho que o que eu sofri para me manter no mercado de trabalho, eu acho que o negro, em qualquer outro segmento, hoje no Brasil, eu acho que o grande entrave da luta do movimento negro, e aí eu vivi muito da década de 80, ele tem até hoje, né, a gente sofre os prejuízos de um mito que ele ainda passeia, ele ainda estrutura esse racismo que a gente tem no Brasil. Então, a democracia racial, logicamente, a gente não acredita. Eu acho que também é um benefício do movimento negro a gente entender, encarar de frente, ele não existe. E aí, essas políticas públicas, elas vêm para reforçar o prejuízo que a gente teve, a população negra teve. Então, a gente teve o prejuízo da escravidão, o prejuízo da pós-escravidão e o prejuízo de enfrentar o mito da democracia racial, que é o que entre os dispositivos da democracia racial está o racismo velado. Então, é a democracia racial que faz a gente não ter ainda as leis contra o racismo sendo aplicadas, né? Então, assim, é a injúria racial, é a ofensa racial e aonde estão as pessoas que são punidas realmente pelo racismo. Então, acho que isso tudo ainda a gente sofre pelo prejuízo da democracia racial que mantém o racismo velado até hoje. Eu não tive dificuldade de entrar no mercado, mas muita dificuldade para me manter. Porque eu era nova, porque eu era mulher e porque eu era uma mulher negra. Quando você me pergunta como é que eu vejo o mercado do negro nos meios de comunicação no Brasil, ainda está muito ruim. Ah, não, mas nós temos algumas mulheres negras que estão se destacando, a gente tem alguns profissionais negros que já começaram, porque tinha que abrir, né? Mas a gente está participando de cotas sem os veículos de comunicação adotarem as cotas. Né? Então, hoje que eu vejo que há muito tempo os veículos de comunicação adotaram as cotas. Então, para a TV Globo, uma profissional, para o SBT, outro profissional, para a Folha tem um único profissional. Então, assim, as cotas a gente já está vivendo há muito tempo nos meios de comunicação em relação ao emprego. Se nós não estamos bem representados na questão da empregabilidade, então os conteúdos não vão chegar. A gente ainda não consegue fazer um censo e saber quantos somos nas redações. E o último dado da FENAGE, que é a Federação dos Jornalistas no Brasil, então esse dado dessa federação, ela diz que somos 23% dos profissionais negros atuando no mercado profissional, nas empresas de comunicação. Então, 23% são negros. Desses 23%, 10% estão na grande mídia. Desses 10%, apenas 1% é mulher. E nós não temos nenhum negro de decisão nos veículos de comunicação. Então, entre uma das atividades que eu faço hoje é atuar na Comissão dos Jornalistas pela Igualdade Racial do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, que inspirou várias outras comissões pelo Brasil. Uma das nossas discussões lá na comissão na COGIRA, que é a Comissão dos Jornalistas pela Igualdade Racial, é exatamente a presença do negro no mercado de trabalho,
né, a empregabilidade do profissional negro e como esses conteúdos sobre a questão racial são tratados pela mídia. Dando o exemplo do meu sonho em me tornar jornalista, eu me lembro que há 30 anos, é por isso que eu disse que eu não tive referências. A minha referência não foi a Glória Maria. Não digo por não reconhecê-la como uma grande presença, mas ela era uma única jornalista. Então, dizer que na década de 80 ela era uma referência de você sonhar e falar, nossa, eu vou ser uma Glória Maria, não. Mas, naquele momento, a partir dali, ela era a única negra, bem-sucedida. Ela fazia reportagens na época, naquele período. Era a única negra bem-sucedida que foi para frente da TV, numa grande mídia. E 30 anos depois, agora que a gente está aqui comemorando, né, essa data junto com a FIAM, e esse espaço que a FIAM está dando para os ex-alunos de jornalismo, a Glória Maria continua sendo a referência de uma mulher negra bem-sucedida na mídia, é a mesma há 30 anos. As pessoas falam de sucesso, né? Em que momento você viu que você tinha sucesso? Em que momento você se sentiu bem-sucedida na profissão? Então, eu me senti muito bem-sucedida quando eu entrei para o rádio. Primeiro porque foi meu primeiro emprego, foi o que me projetou, né? Porque ele fazia um programa de samba e na época existiam poucas repórteres de samba no rádio e representando Evaristo Carvalho, que depois eu descobri, ele era um papa super reconhecido em São Paulo. Todas as escolas de samba realmente reverenciavam muito Evaristo Carvalho, até porque ele tem uma história com a oficialização dos desfiles das escolas de samba. E ele me projetou. Eu fiquei com ele até o início da década de 90. Quando fui em 1992, eu fui contratada por uma emissora de rádio que se chama Transcontinental FM. Ela tocava 24 horas de programação de samba e eu fui indicada por essa experiência que eu tinha no rádio. E nós fomos para primeiro lugar em menos de 6 meses que eu estava na rádio. E eu fiquei na rádio 6 anos e os 6 anos a rádio em primeiro lugar. Então, teve um momento em que o Ibope dava que 450 mil ouvintes por minuto ouviam minha voz em São Paulo.